Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se usa o template string e como que isso pode ajudar no dia a dia ali quando você trabalha com JavaScript, tanto no back-end quanto no front. Então, para que você receba mais dicas, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Existem algumas formas da gente trabalhar com string no JavaScript. A primeira dela é o que a gente pode usar com aspas simples ou aspas normal. Então imagine que a gente vai estar trabalhando com uma string aqui qualquer, né? E essa string ela pode ser alguma coisa aqui, ó. Se a gente der um print nela, ela vai retornar aqui pra gente o Hello World. Quando a gente trabalha desse jeito, nós conseguimos utilizar tanto assim quanto assim, né? Quando nós temos aspas simples e aspas duplas, elas vão funcionar da mesma maneira. Só que às vezes a gente pode ter algum objeto que a gente queira manipular, por exemplo, um objeto que tem aqui um user, que tem um nome, uma idade e um hobby, e talvez a gente queira manipular essa string para ela conseguir exibir os dados dessa pessoa. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Nós podemos fazer esse caso aqui, que é a concatenação de strings, que é utilizando o operador mais junto com as palavrinhas chaveadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ele retornaria aqui para a gente, ó, Hello World, John, 30 Soccer. Só que aqui é um pouco difícil de entender o que está acontecendo. Não é difícil de entender, mas aqui leva ao erro, quando a gente trabalha dessa maneira, o seguinte caso, ó. Tá vendo que aqui tá junto? Às vezes não é tão simples que a gente tem que separar as coisas, né? Porque às vezes a gente tem que criar um separador, uma string aqui só para separar, ou colocar um espaço antes para daí sim fazer a mudança da nossa string. Então, para resolver esse tipo de problema, né, a gente evitar ter que fazer as strings desse jeito, existe uma funcionalidade no JavaScript que chama template string. E template string nada mais é que usar a crase, ou seja, o símbolo do acento agudo, só que ao contrário. Então, a gente pode fazer a crase dessa maneira aqui, ó, para a gente trabalhar. Então, nós declaramos a nossa string normal, certo? E agora a gente vai colocar a crasezinha. E olha que legal como é que fica utilizando a string dessa maneira aqui, ó. É a mesma coisa que anteriormente, tá vendo? Só que fica uma sintaxe bem menor e também mais fácil de ler, onde eu não preciso ficar me preocupando em adicionar caracteres a mais por causa de espaços e qualquer coisa do tipo. Automaticamente ele vai adicionar pra gente só da gente colocar o espaço literal na palavra. E a gente não precisa ficar colocando operadores mais e tudo mais, e fica bem mais otimizado e um código fica bem mais limpo. Então, se você precisa montar uma frase em JavaScript e tem que fazer isso concatenando, às vezes, variáveis com outras strings, eu recomendo muito que você utilize o template string para fazer isso. Automaticamente, por exemplo, se você tiver um número, como é o caso aqui do age, ele vai converter e, basicamente, uma variável estando dentro aqui da string, automaticamente ela será convertida para string também. Então, isso facilita bastante a vida. E um detalhe importante, tome cuidado ao passar objetos inteiros para cá. Por exemplo, se você passar o user, que é um objeto que contém todos esses carinhas aqui, não vai rolar, porque ele vai adicionar, ele vai converter esse objeto no sentido de object mesmo. Aqui não tem nada a ver, mas se você quiser transformar esse objeto em string, você tem que usar a função chamada json.stringify, e daí sim você vai conseguir colocar um objeto dentro de uma string. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com template, mas é uma curiosidade interessante. Uma outra coisa interessante da gente saber, né, do template string é trabalhar com enters. Por exemplo, se eu tivesse essa linguiçona desse lorem y aqui grandão, né, um lorem y gigantão assim, grandão mesmo, como é o caso desse aqui. Ó, que legal. Se eu tivesse essa variável aqui, ó, lorem y, tananã, tananã, ó, ela inteirona, estão vendo? E eu quisesse fazer ela quebrando textos necessariamente, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a separação deles com um /n. Porque se eu juntar esse daqui, ó, o strconcat, ele junta uma string única. Então, o que aconteceria? Se eu quisesse fazer isso daqui pular linha, para cada maisinho que eu tivesse, eu teria que adicionar um /n aqui, ó. /n. Ó, agora sim, o que aconteceria? Ó? Ele faria tá vendo que ele está pulando linha agora e não está mais juntando? Então, eu teria que obrigatoriamente dividir a minha string em várias outras. É só um exemplo, tá? Se eu não quisesse ter um linguição grandão. Ou nesse meu linguição, eu colocaria o /n aqui manualmente.
isso daqui, os dois jeitos funcionam, só que a desvantagem desse primeiro jeito é que, pô, você está trabalhando numa string e ela é tão grande que você tem que ficar scrollando a tela para a lateral para poder visualizar ela, né? Então, teria essa opção. E um jeito também que funcionaria muito bem é a gente trabalhar com template strings simplesmente desse jeito. Você pode simplesmente criar uma template string e dar um enter, que ele vai manter esse /n de forma automática para você. E você vai ter todas as quebras de linha que anteriormente você não tinha, ó, de forma muito simples e muito bacana de usar. Então a gente consegue otimizar bastante e deixar o código mais legível. Ou seja, agora se eu quiser simplesmente criar uma string que contenha um pular de linha, eu simplesmente aperto Enter e pulo linha, né? Não preciso nem ficar dividindo elas dessa maneira e nem adicionar /n, muito menos ter uma string grandona, difícil de enxergar ou criar múltiplas variáveis ali para poder trabalhar com ela. Então, simplesmente usando o Enter, eu consigo trabalhar dessa maneira e assim a gente consegue otimizar e ganhar bastante tempo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. O template string é algo tão simples, mas tão útil no nosso dia a dia, que você não pode deixar de conhecer essa biblioteca. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para as próximas novidades e até o próximo vídeo.